Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus. E olha aí, segundo episódio do quadro Televisando. A gente fez lá o nosso primeiro sobre a treta lá do Gilberto Barros com o Yu-Gi-Oh, né? E voltamos para mais um vídeo do quadro Televisando. Mas antes de mais nada, tá aí o grande Fábio comigo, como sempre. É isso aí, mais um episódio dos entreveros televisionados aqui no Brasil. Dá pra chamar assim? Não sei. Então, nosso quadro aí mais diferente do canal, que a gente fala de curiosidades, obscuridades da TV brasileira, né? E para esse vídeo, como a gente já tinha mencionado rapidamente lá no primeiro, vamos falar da grande treta, da grande rivalidade, de tudo que já aconteceu ali na década de 80, 90, até hoje em dia. É menos, mas sempre rola umas alfinetadas entre Globo e SBT, né? Pois é, rapaz, isso é uma prática que vem desde a fundação do Sistema Brasileiro de Televisão, quando o Silvio Santos ganhou a concessão, né, com a ajuda de Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, enfim, o cara da Praça Nossa, como é conhecido. Foi ali desde a origem, né, uma coisa muito forte. É bom a gente contextualizar também que o Silvio Santos, ele trabalhou na Globo, né, só que ele não era um contratado. Ele cobrava, ele tinha horário pago, né, nas emissoras, né, na TV Tupi, na Globo. Ele não era um funcionário em si, ele comprava horário. Uma época que, tipo, hoje é improvável a gente ver isso da Globo vender horário para alguém, né, terceirizar, né, sua programação. Não é algo que a Globo faça, já desde a década de 80 não faz mais isso. Mas antigamente era muito comum, né, esse tipo de coisa na televisão. E o Silvio Santos, ele teve seu horário no SBT, na Globo, perdão, e tudo mais. E quando o Silvio Santos compra a sua própria emissora, né, constrói primeiro a TVS aqui no Rio, e aí depois amplia para ser a TVS do Brasil, né, onde deixa de ser só a do Rio para ser a do Brasil, e com sede em São Paulo, o Silvio Santos começa a ter ali a sua grande chance de ter a grade só sua, né, a programação do Silvio Santos. E desde que ele começou com isso, né, a Globo sempre se preocupou muito, né, porque o SBT, com uma força como é o Silvio Santos, que o próprio Boni falava, né, a grande preocupação que a Globo sempre teve com o SBT é o Silvio Santos, porque o Silvio Santos é uma potência, né, o Silvio Santos era mais forte do que uma emissora de televisão. Então, quando o Silvio Santos compra a sua própria emissora, para a Globo aquilo ali era motivo de preocupação. E desde então, da década de 80, 90, cara, a rivalidade assim foi sinistra, né? Foram umas provocações assim bem grandes, né? Principalmente da parte da SBT, né? Que a Globo fazia mais a linha fina, né? Mas o SBT não, o SBT cutucava. Sim, então, isso daí é muito dessa coisa também do SBT tentar ocupar seu espaço, né? O SBT, ele era uma emissora nova, mas ainda assim a Globo estava muito preocupada com iminente sucesso. É bom a gente também lembrar, quando o SBT surge nacionalmente, né, deixa de ser apenas a TVS de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e passa a ser o SBT, ou a TVS do Brasil, de certa forma, a Globo estava começando a ter um disparate, né, na audiência, porque a TV Tupi tinha encerrado as suas programações, enfim, ela teve seu desfecho, né, que foi motivo de muita tristeza na época. O Brasil amava muito essa emissora. E aí surgiu o SBT, surgia a Manchete, né, que eram as possíveis futuras rivais. A Bandeirantes na dela, né, a Record era muito mais paulista, então não incomodava. Então, quando surge o SBT, surge o da TVS, né, a preocupação na Globo era muito grande de ter alguém ali para de fato destronar, né, a TV Globo, que na época já era muito forte, né, assim como ela é hoje. Então havia essa preocupação, e o SBT, com essa ideia, né, sabendo do seu possível tamanho, né, em relação à sua relevância no Brasil, começa a fazer aquelas velhas estratégias, né? Como é que eu vou fazer para ganhar da Globo? Eu vou começar a oferecer produtos em determinados horários que a Globo não vai oferecer. Ou seja, tem até uma chamada no YouTube, depois você pode colocar aí, que eles começam a falar assim, a Globo vai passar um filme de ação. Então no SBT você vai ver um vídeo de filme de comédia. Segunda, quarta e sexta tem filme na Globo e no SBT. Você não precisa ir ao cinema. O cinema vem até você.
Sexta, na Globo tem fantasia. Se você não gosta de fantasia, aqui você vê suspense. Segunda, na Globo tem aventura. Se você não gosta de aventura, aqui você vê policial. Quarta, dia 24, na Globo tem ficção. Se você não gosta de ficção, aqui você vê comédia. Então ficava sempre esse pique de tentar passar alguma coisa que a Globo não vai passar, sabe? E era curioso que era filme no SBT e na Globo segunda, quarta e sexta, né? E no mesmo horário. Então, realmente, a chamada era: você não pode, você nem precisa mais ir no cinema, porque se você não quiser ver filme na Globo, tem no SBT, né? Sim. As chamadas começaram a virar muito essa tônica de depender da outra para funcionar o nosso, né? É a estratégia que o Silvio Santos teve. O Silvio Santos, ele é isso, né, o Vitor? A gente conhece o Silvio Santos, sabe que o Silvio Santos é meio maluco mesmo da cabeça. Quando bate a ideia de querer ser alguma coisa, ele vai e faz. Ele vai lá para os Estados Unidos, ele vê alguma coisa de interessante na televisão, aí ele traz para cá, entendeu? O SBT no começo ele era muito isso, né? O Chaves mesmo é um efeito muito desses, né? Que uma coisa que chegou e o próprio Silvio nem tinha conhecimento do que se tratava e deu certo, né? Começou a passar e foi sucesso. O Chaves, inclusive, ele é um fator exponencial dessa briga entre Globo e SBT. Porque por muitos anos incomodou a Globo de fato, né? Tirando programas ali ao vivo, né? De auditório, enfim, programas de TV mesmo ao vivo, para reprises do Chaves, né? Que ali já na década de 90, anos 2000, os episódios do Chaves já estavam manjadíssimos, né? Então, para perder pro Chaves, pra Globo, era tipo, né? Uma loucura, né? O Chaves, pro Chapolin, enfim, todo o case do X-Pirito. Inclusive a Globo ela tentou comprar Chaves não para passar, mas para tirar do ar, tirar do Sim, SBT. tem. Enfim, o negócio de comprar Chaves e Chapolin da Globo foi tão forte que ele de fato aconteceu recentemente, né? Com o Multishow. Mas não deixa de ser um sonho antigo da Globo, né? Desde a época o Boni queria tirar o Chaves do SBT de qualquer forma e tal, enfim. E acabou acontecendo não desse jeito, né? E a Globo só não conseguiu porque a Televisa não viu com bons olhos, né? Porque a Globo só queria tirar do ar, ela não queria passar. Então, assim, a gente tem vários exemplos ao longo dessas décadas dessa rivalidade mesmo, dessas provocações, né? Alguns exemplos disso são, por exemplo, a treta lá do Rambo. Dessa tu tá ligado, né? Se a gente pegar cronologicamente, né, a gente vai arrumar um melhor do que o outro, né? Se a gente começar pela década de 80, depois ir pra década de 90 e tal. Mas assim, é claro que o SBT tem esse espírito provocatório já não só com a Globo, né? O SBT já teve provocação com a Manchete, com a Record, que tem um episódio histórico lá do Ratinho saindo e a Record colocando o contrato do Ratinho no ar e falando que o Ratinho era mercenário numa vinheta. Isso tem no YouTube também. É uma parada oficial. A Record brigou mesmo com o SBT por conta do Ratinho. Mas a coisa com a Globo, ela já vem essa do Rambo, enfim, tem várias outras, mas tem casos assim de tentar tirar artistas, né? Brigar, tipo, o SBT tem interesse na Xuxa, a Globo vem e pega primeiro. O SBT tem interesse na Angélica, aí vai pra Angélica, vai pro SBT, e depois a Globo vai e toma. Jô Soares e toma. Né, o Serginho Grosman surge no SBT, né, no auge, a Globo vai e toma. Então tem muito isso também, né? Dessa briga aflorada pelos artistas, né? Pelos apresentadores. E pode falar. Então, você falou disso em específico, me lembrou muito também a grande estratégia que a Globo traçava, né, para poder os artistas não saírem da emissora, que é inclusive o motivo pelo qual o Jô Soares deu aquela carta ao vivo no Troféu Imprensa. Inclusive o Silvio Santos também comentou logo depois que o Jô terminou de ler, ele também comentou, né, porque o que acontecia? O artista saía da Globo, qualquer campanha publicitária que ele aparecesse,
ou se tivesse um show, como no caso do Jô, não passava mais a chamada na Globo. Sim, passava a Gildo Ribeiro, mas não passava o Jô. No comercial, então, no intervalo do Trapalhões, por exemplo, uma coisa assim, né? Isso. Então, assim, o Jô foi pra SBT, o Boni falou na cara dele. Ele fala isso ali no palco mesmo. Que, tipo, o Boni na sala, o Boni disse pra ele que ia tirar todas as chamadas do show dele. E tem mais, o mais bizarro, ele tava vendo de como proibir o Jô de usar a palavra gordo. Sim. O que é absurdo, né? Uhum. O programa muda de nome, né? Quando o Jô sai da Globo e vai pra SBT. Era o Vivo Gordo e passa a ser o Vejo Gordo. Que, né, é claramente a mesma coisa, né? Só que, enfim, uma mudança de nome ali de leve. Mas a questão é interessante porque a gente avalia o Jô Soares, que é aquela coisa dele ter saído da Globo para ir para outra emissora. A Globo tem como identidade evitar muito quem é de outra emissora, né? E não eu digo só quem saiu dela para ir para outra, sim outros artistas de outras emissoras, assim. A publicidade, quando ela é vinculada a artista de alguma emissora que não seja da própria Globo, dificilmente passa na Globo, né? E isso é uma coisa que é até hoje, não é uma parada que tipo, era Boni quando o senhor Roberto Marinho estava vivo, não. E, tipo, hoje em dia a Globo tem também algumas bases que impedem de algum anúncio que não é de algum artista, majoritariamente algum artista da emissora, de passar. Não tanto quanto naquela época, por exemplo. Você pode ver algum artista de outra emissora ter o seu comercial, a sua chamada na Globo. Hoje em dia isso acontece. Não tanto quanto deveria, mas acontece, né, em alguns casos específicos. Mas na época isso não rolava, sabe? Não é da Globo, não passa comercial. E o que não era visto por outro lado, né? Porque o SBT passava o comercial com algum Antônio Fagundes, sei lá, né? Com o Tony Ramos, né? Só que a Globo não fazia o mesmo. Agora voltando pro Ramos, só pra gente não se perder, só queria te dar uma contextualizada, porque o grande lance, né, dessa briga, dessa treta entre Globo e SBT é o lance do Rambo, né, Vitor? Porque o SBT tava ali começando a comprar filmes, né? Vídeos, né? Como eles falavam na época, de maior sucesso, né? Filmes assim que tinham eram mais famosos, né? Filmes que eram mais públicos, digamos assim, né? Que tinham maior conhecimento das pessoas. E eles compraram o filme do Rambo, primeira fita do Rambo, né? Rambo Programado para Matar, que é o First Kill, né? No original em inglês. Perdão, First Blood, o original em inglês. E aí o SBT, evidentemente, né? Porque uma coisa é o filme passar na Globo, né? A Globo tinha 50 blockbusters por ano, né? O SBT não tinha nenhum. Então, o primeiro filme assim de maior repercussão, eles criaram até o Cinema em Casa, né? Que era a sessão exclusiva de noite, uma vez na semana, para passar um filme famosão. E aí, claro, o SBT ele já nasceu preocupando a Globo, né? Então a Globo tem a bendita estratégia de passar o Rambo 2 pela primeira vez na televisão, no mesmo dia que estava programado para passar o Cinema em Casa com o Rambo 1. E aí foi uma grande de uma confusão, né? Foi uma grande de uma azia, né, digamos assim, que se teve naquele período, porque o SBT, não é possível que a Globo vai fazer isso, não é possível que a gente incomoda tanto assim, a ponto de a Globo ter essa estratégia de marketing, né, de passar um filme em um dia. Ela nem tem o costume de passar filme, né? Que agora eu vou ficar devendo, que eu não sei se era na quarta ou se era na sexta. Vou ficar devendo aqui exatamente o dia. Mas a Globo nessa época já passava os filmes na segunda-feira, né? No Tela Quente. Então o filme na quarta ou na sexta, ele já usava aquela ideia do cinema especial, que era exatamente o famoso tapa-buraco, né? A gente não tem nada para passar, então a gente vai passar um filme e a gente coloca como cinema especial. E até hoje, né, a Globo faz isso. A questão é que pegou muito mal. E o SBT, do jeito mais Silvio Santos possível, resolveu encarar aquilo na boa e falando, tá bom. Então, se a Globo vai passar o Rambo 2, a gente passa o Rambo 1 semana que vem. Você assiste a Globo hoje e semana que vem você vem ver o Rambo 1 aqui no SBT. Foi assim, ele é exatamente isso o que o SBT fez, né? Adiou o Rambo uma semana, a Globo passou o Rambo 2 e óbvio, aquilo ali foi motivo para muita crítica de jornalista e tal, enfim, passou o Rambo 2 na Globo. E o SBT passou outra coisa.
Na semana seguinte, aí sim o SBT se arrumou todo pra passar o Rambo 1. Falei, agora nós vamos passar o Rambo 1 e a Globo vai se dar mal com a gente, vai perder na audiência. O que a Globo faz? Ela dobra a novela, né? Ela passa 2 episódios da mesma novela. Que já era um sucesso, inclusive, né? Sim, qual que era a novela? Agora eu não lembro. E ela resolve passar 2 episódios da novela. Passaram 2 episódios da novela pra não pegar o Rambo do SBT. Tipo, o SBT vai passar o Rambo, a gente vai passar o 8 episódios da novela, então ninguém vai trocar de canal. Né? Porque o SBT esperava brigar o Rambo com o quê? Com o Globo Repórter, né? Que era a atração de sexta-feira, que passava depois da novela, né? E aí quando chega a notícia ao SBT de que a Globo ia passar mais um episódio da novela, o que eles fazem? Aí você imagina, eles vão passar o Rambo. Não. Eles colocaram uma tela, um slide parado, com o Rambo assim, atirando pro lado, a trilha sonora do filme do Rambo, né, no fundo, que é muito inteligente, né, porque já deixa ali o pessoal, né, ouvindo a trilha e tal, e uma frase escrita: não se preocupe, quando a novela da Globo acabar, você assiste Rambo. Isso é muito SBT. Sim. Porque daqui a pouco a gente vai voltar aqui em mais algumas oportunidades, e tem uma outra oportunidade que acontece algo muito parecido com isso, mas daqui a pouquinho na frente eu vou colocar. E aí o que acontece? Fica lá a vinheta do Rambo passando até a novela acabar. Uns 50 minutos. Os 50 minutos de novela, porque passaram 2 episódios, né? Então lá para as 10 e pouca da noite o SBT vai passar o Rambo. E aí quando a novela acaba, enfim, aparecem os patrocinadores do Rambo lá no SBT e começa a passar o bendito do filme do Rambo. E aí, Vitor, que é o mais engraçado, né? Porque o Cinema em Casa, ele tinha uma apresentação, né? Era uma apresentadora, era a Jaqueline Meirelles, que era a Miss Brasil, né? E atriz também, inclusive até fez Praça Nossa, até não faz muito tempo. Eles colocaram ela para apresentar o Cinema em Casa. E ela exatamente faz no começo como se fosse um editorial da SBT, né? O Rambo causou tanta polêmica. Esse mesmo Rambo, que na minha opinião é melhor do que o segundo. Valeu a pena esperar, não é mesmo? Sem querer fazer comparações, acho que esse é o melhor dos 3 Rambo. Talvez por ser o primeiro, talvez por ser o menos fantasioso que os demais. Rambo 1 foi o que mais me agradou. E o campeão absoluto de bilheteria. É o puro suco de SBT isso daí. E aí eles passam o Rambo, né? E o Rambo acabou, de fato, ganhando na audiência, né? Porque era o medo da Globo. E esse medo se colocou verdadeiro, porque o Rambo deu uma bela de uma porrada no Globo Repórter na época. Então, né? Até porque o Rambo, filho, naquela época, ele dava audiência onde fosse. Inclusive a Globo passava o desenho, né? Sim. E passando na TV aberta, Vitor, é assim, porque a gente tem que ter a questão do contexto, né? Década de 80, cinema era um negócio caro, meu. Era um negócio assim que tipo, poucos tinham acesso, né? E locadora também era um negócio caro. Nem todo mundo tinha videocassete em casa. Então, o filme passar na televisão é que hoje a pessoa que nasceu nos anos 2000, ela deve, pelo amor de Deus, né, gente? A pessoa esperar para ver filme na televisão soa como uma coisa absurda. Mas quem viveu a década de 80 diz que, de fato, era o recurso, né? O filme na Globo, o filme no SBT era o recurso para assistir um filme. E essa questão toda, Vitor, só para te dar uma continuidade aqui, o SBT fazia isso sempre. O SBT evitava ao máximo, quando você colocar a sua linha de shows, principal linha de shows ali, né, da faixa de 10 horas nessa época, evitava ao máximo enfrentar novela. Porque novela era a certeza de ter derrota, né? E a Globo sabia, porque a Globo usou isso já sabendo, né? Quando a novela mais fraca da Globo dava porrada em todo mundo. Sabe, a novela que tá mal de audiência, a novela que é ruim, dava de 10-0 na concorrência. Então, evitar a novela era um forte. E o SBT fazia isso como ninguém. Enquanto a linha de shows não começava, eles passavam desenhos na época. Passavam Mr. Magoo, Pernalonga, Pica-Pau, enfim, aqueles desenhos que o SBT sempre teve nos arquivos, né? Uma coisa que o SBT tinha nesses desenhos antigos. E então, o que eles faziam? Eles passavam essa faixa de desenhos para tapar buraco. Na faixa de 9, 10 da noite e tal. Não é porque o SBT não tinha ratinho ainda, né? Para fazer esse papel.
Então era muito comum o SBT ficar passando desenho enquanto a novela da Globo não terminava. E quando a novela da Globo encerrava, acabava a novela da Globo, o que eles faziam? Eles começavam a grade de shows, que a linha de shows eram os filmes, era a Hebe, eram seriados, enfim. Coisas que, na teoria, eram feitas para dar mais audiência do que a programação normalmente dava. E o que eles faziam? Eles não esperavam o desenho encerrar. O desenho era cortado no meio. E eles colocavam uma vinheta dizendo que essa atração continua amanhã, essa atração continua na segunda. Rapaz, era um negócio assim tão bizarro e chega a ser engraçado de você ver isso hoje em dia, né? O SBT não tinha a menor consideração para quem estava assistindo aquilo. Eles cortavam um desenho no meio e diziam que amanhã a gente continuava passando. Olha que troço de maluco isso, né? Inclusive a gente chegou a comentar isso. A gente chegou a comentar isso no vídeo lá do Gilberto Barros, né? Que era da Band e tal, já era anos 2000. Sim. Mas ainda assim, eles esperavam, eles botavam anime e tal. Isso. Aí esperavam a novela da Globo acabar. Né? Então, a Band. Eles esperavam a novela da Globo acabar pra poder o Gilberto Barros entrar no ar. Você vê, isso aí é uma coisa muito mais recente, mas atualmente, né? As emissoras evitam brigar, né? A própria Rede TV faz isso. A Rede TV, ela leva um determinado programa ali na faixa para enfrentar a novela. E aí quando a novela acaba, eles acabam o programa assim subitamente, né? Já põe todo mundo, valeu pessoal, tchau. Na velocidade da luz para poder pegar o pessoal que sai da novela. Porque a Globo sabe, e ela não conseguiu lidar com isso até hoje, que quando a novela acaba e não tem futebol para passar, ela perde parte da audiência, né? Há um êxodo ali, ocorre uma mudança de público, né? As pessoas às vezes mudam de canal, vão ver o reality show da Record, vão ver o programa do Ratinho, né? E elas saem, elas realmente se movimentam para assistir outra coisa. E assim, eu acho que uma das maiores rivalidades da TV brasileira até hoje sempre vai ser Domingo Legal com Gugu contra Domingão do Faustão, cara. Era um arranca-rabo, era uma coisa assim absurda aquilo ali. Porque Domingão do Faustão, ninguém ameaçava ele, né? Até surgir o Domingo Legal no final da década de 90, né? Não é nem tão final da década de 90, né? Ali 93, 94, mais ou menos isso aí. Meio da década de 90, dá pra falar assim, né? Que o Gugu fazia muito sucesso no sábado. Ele tinha o Viva a Noite, que depois virou Sapadão, né? Que virou Sadadão Sertanejo, que voltou a ser Sabadão e tudo mais. Então a estratégia foi botar o Gugu no domingo, né? Porque o domingo é o programa Silvio Santos, né? O programa Silvio Santos ele começava meio-dia e terminava meia-noite. Que era só o Silvio Santos o domingo todo. Só que o Silvio Santos não tinha bagagem ali para sustentar tudo aquilo, né? Então ele começou a dividir com o Gugu, começou a dividir com o Celso Portiolli posteriormente, essa grade de domingo. E aí o Gugu vira a alternativa, né? E é aquela dualidade, né, Vitor, do gordo e do magro, que parece uma coisa meio utópica hoje em dia, né? Parece até desrespeitoso hoje em dia. Mas nos anos 90 tinha muito isso, essa coisa, essa briga, né? E isso aconteceu de fato, né? Era uma parada que incomodava o SBT e a Globo. Tanto que o arranca-rabo era público e notório, né? O SBT fazia vinhetas e chamadas lá botando o Gugu dando pancada no Faustão. Pô, isso aí é marcante, né? Essa da luta de boxe dos dois ali, cara, chega a ser absurdamente engraçada. Muito. Porque, cara, o SBT fez uma vinheta assim, falando da audiência de meia hora. O Domingo Especial bateu forte na Globo. O Ibope apontou a vitória do SBT. Das 4 às 4h30, o SBT venceu 25-16. Das 4h30 às 5, vitória do SBT 26-15. Das 5 às 5h30, o SBT na frente 29-14. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta. E o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31-13. É maravilhoso. Isso aí, eu repito, puro suco de SBT. Só o SBT tem a ousadia pra fazer um negócio desse. Só o Silvio Santos mesmo, não tem outro não. O Silvio Santos é único. Cara, só quem viveu na década de 90 sabe o quanto isso é divertido. Muito, muito. E várias coisas, né? O Faustão tentava, vamos dar prêmios. Aí o Gugu ia lá e dá prêmios.
Aí o Gugu, vamos botar apelação. Aí o Faustão ia lá e dava apelação. E o negócio inclusive, inclusive tinha a banheira do Gugu no... Sim, a banheira do Gugu era todo domingo, né? Aí o Faustão inventou, era o sushi não sei o quê. Sushi erótico, você lembra né? disso? É, sushi erótico, sim, nossa. Sim. E eu acho engraçado porque isso daí tem todo um contexto, né? Porque o programa do Faustão nunca foi um programa de fazer esse tipo de coisa usada, né? Porque o Gugu fazia isso, tipo, normalmente, né? No domingo tinha... Era negócio de brincadeiras assim, um pouquinho mais atrevidas, né? De striptease, de sensualidade e tal. Porque o bagulho, os anos 90 não tinha limite. Limite dos anos 90 não tá junto, né? Não casa um com o outro. Não tá separado do outro, né? Não tinha limite. Então era muito comum, era muito usual esse tipo de coisa passar no Gugu. Mas o programa do Faustão não tinha essa linha, né? Então nesse dia eles resolveram fazer isso e foi uma tragédia, porque... Nem o Roberto Marinho, o seu Roberto Marinho, gostou de ter visto aquilo ali, né? Negócio do pessoal comendo comida japonesa em cima de uma mulher deitada. Isso aí pegou muito mal. E teve, além desse caso, o caso do Latininho, né? Que foi capa da Veja, inclusive, né? Que era um homem que tinha problemas de nanismo e tal. Enfim, tinha problema de saúde mesmo, né? Não tinha todas as suas capacidades, né? De voz, enfim, de tudo, né? E o pessoal debochando e tal, né? Colocando ele vestido de latino. Negócio assim que tipo, pegou mal demais na época, né? E o SBT também. O SBT não podia ficar longe. Né? O SBT botava lá o pedaço de ET, de alienígena que foi encontrado no interior de não sei de quando. Que aí botou lá. Depois foi provado que era um pedaço de uma raia. Isso não é alienígena coisa nenhuma. Que foi... Isso é uma raia. E o Gugu todo sem graça no álcool. Repito, os anos 90 não tinha limite, não tinha. Não, é por isso, cara, que o que mais tem na TV brasileira é obscuridade e bizarrice, cara. Pois é. Inclusive, assim... E é triste falar que o Gugu, né, tava aqui com a gente até pouco tempo, não tá mais, infelizmente. Então... Mas marcou época, isso aí marcou época, né? Um negócio assim que parava o Brasil todo pra... semanas e semanas para depois perceber que aquilo ali não tinha nada de alienígena, que era uma raia morta. Inclusive, assim, durante anos e anos, o Domingo Legal ele acabava com o Domingão do Faustão na audiência, né? Sim. O que fez o Domingo Legal cair e o Domingão do Faustão voltar a ser o Todo-Poderoso foi aquela matéria fake, né? Com supostamente o SBT entrevistando... É relativo, porque isso já foi 2003, já não era mais o auge do Gugu, né? Já não era mais, assim, é o que acontece, a Globo começa a ter o futebol ali como sua principal arma já no começo dos anos 2000, né? E meio que o futebol começa a dar a audiência que o Faustão não tinha. E puxava pro Faustão. O Faustão tem muito isso. O Faustão, ele era um repórter esportivo, então o Faustão tá ali coladinho com o futebol, é uma coisa que pro Faustão até foi agradável, porque ele recebia o público do futebol e o público do futebol ficava. Isso quebrou o Gugu, né? Porque a época o SBT não tinha futebol para concorrer, né? E o Gugu só tinha ele, só tinha o programa dele e tal. Então isso já começa a dar uma quebrada ali, 2000, 2001. A Globo já começa a ganhar com mais folga do SBT, 2002, com o Campeonato Brasileiro. Um outro caso que incomodou muito, assim, absurdamente a Globo foi a Casa dos Artistas, né? Sem dúvida, a Casa dos Artistas talvez seja o episódio que, de fato, o SBT incomodou a Globo, né? E aí eu não vou nem dizer que o SBT tava certo, viu, Vitor? Eu não sei a sua opinião. Então, é bom deixar claro que os direitos do Big Brother eles foram oferecidos ao SBT. O SBT chegou perto de assinar o contrato, mas eles desistiram de última hora. Foi oferecido à Globo, a Globo assinou. Endemol, né? Que ainda é responsável isso. Pelos direitos do Big Brother. Então, aí o que acontece? A Globo se programou para lançar o Big Brother em 2001, não foi isso? 2002. 2002, isso. Que de fato foi o ano que, né, começou. Então, só que
acho que era agosto, setembro, por aí do ano anterior, o SBT tava anunciando direto um programa chamado Casa dos Artistas, mas ela não dizia do que se tratava. Isso é muito interessante, porque eles começaram a anunciar a Casa dos Artistas um dia antes do programa estrear. Um dia antes. Foi muito no supetão. Nessa e eles época. não disseram o que era. E não disseram o que era. O que acontece? Nessa época, o SBT estava muito forte ali com o Teleton, né? E o Teleton ele dava muita audiência, porque era uma rede de solidariedade. Então apareciam artistas de outras emissoras no SBT. Então isso tinha um tamanho, era um anúncio grande. E no Teleton começaram os anúncios de Casa dos Artistas. Você conhece, você sabe como o seu artista age, né? Fora das câmeras e tal. Descubra. Aquilo ali começou, né? Porque o SBT tinha essas chamadas, né? Foi bom você lembrar. O SBT tinha a chamada Pícara Sonhadora. O que seria a pícara? Ninguém sabia, né? Até descobrir que se tratava de uma novela, aquilo ali foi um bagulho que quebrou a cabeça. Show do Milhão, que era Jogo do Milhão no começo, eles tinham uns anúncios assim absurdos de revolucionar a humanidade. Aí botava o homem pisando na lua, o primeiro foguete subindo, o negócio como se fosse, nossa, o que vai passar? E era só um programa de perguntas e respostas. O melhor de todos, mas era só isso, né? E aí o SBT começou a fazer essa chamada do Casa disso, é muito em cima da hora. Que é muito SBT, essa coisa de mudar a grade em cima da hora, mudar um programa em cima da hora, tirar um programa do ar em cima da hora, apresentador entrar. É muito SBT isso, né? Isso deixou as pessoas curiosas, né? Sobre muito. Que programa é esse? Muito, muito curioso. O que seria isso, né? Do que se tratava esse negócio, né? E aí começaram as especulações. E aí no domingo à noite a gente descobriria, né? Porque o anúncio dizia, descubra no domingo. Né? Você vai olhar no buraco da fechadura, que eles diziam, né? A chamada. Então. E foi inclusive a logotipo, né? Muito criativo, inclusive, do programa. E aí todo mundo foi, né? Silvio Santos anunciou, o povo vai ver, né? E aí no domingo à noite, né? Por volta de 8h30 da noite, ou seja, batendo o Fantástico, né? Que era o estopim do domingo, e é até hoje, né? O que a Globo concentra todas as suas forças, né? No Fantástico. Tanto que é que ele, até hoje, né? Fica 3 horas no ar. E na época o Silvio Santos botou pro horário do Fantástico, né? Assim que ele recebesse do Gugu, para começar a Casa dos Artistas. E eu lembro que a Casa dos Artistas ela ocupou o horário, inclusive, do Show do Milhão e do Topa Tudo por Dinheiro, né? Que até começou mais tarde, nesse domingo. Né? Era tudo o Silvio Santos. O Silvio Santos nesse caso, ele era muito egocêntrico, né? Porque era a noite de domingo, era só ele. Ele apresentava o Tentação, ele apresentava o Jogo do Milhão, depois ele apresentava o Baú, e aí ele apresentava a Telecena, e ele apresentava o Topa Tudo por Dinheiro. Era a noite toda só isso, né? Ele fazia várias coisas. E aí vem, né, a Casa dos Artistas. E aí, rapaz, foi uma bagunça só. Que o Silvio Santos começou a mostrar lá a casa, né, onde tinha várias câmeras e tal. E aí botando que iam ser famosos e tudo mais. Depois se descobriu que inclusive a casa onde fica a Casa X, na verdade era a extensão da casa do Silvio Santos. Olha que loucura, o Silvio Santos ele estava construindo um AP a mais ali perto da casa dele e ninguém sabia o motivo, né? Depois que se descobriu que era para fazer esse piloto, né, desse programa. E aí chamou vários artistas, chamou artistas de calibre de Supla, Alexandre Frota, Nana Gouveia. O Frota, inclusive, ele foi o primeiro contratado. Ele tem um maior orgulho até hoje. Ele até hoje ele diz que ele foi o primeiro contratado do Silvio Santos para Casa dos Artistas. E foram vários artistas, né, participar desse reality show. A Bárbara Paz, inclusive, ganhou, né? Tá aí hoje a atriz da Globo e tal. Vários artistas convidados para fazer esse programa, que nada mais nada menos era o Big Brother com famosos no Brasil. Sim. E isso a Globo, óbvio, olhou aquilo, uma adaptação. A Globo olhou aquilo e falou: eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele aprontou. Seu Silvio aprontou. E a Globo ficou desesperada, falando: meu Deus, esse é o nosso formato do nosso programa, do Big Brother. Estava programado para estrear em 2002, ano que vem, né? Porque isso, a Casa X acontece em 2001, né? Olha só o que ele está fazendo. A gente precisa tomar uma atitude. E a atitude que a Globo toma qual? Acionar justamente, né, o SBT
de usar, né, um formato do Big Brother de maneira indevida e sem autorização, né? Afinal, o SBT não tinha contrato com ninguém. O SBT da cachola do seu Silvio e acabou. Passou aquele negócio lá todo, né, do Silvio Santos. E aí, eis que a Globo ganha, né, a causa. E isso faz com que o SBT não possa transmitir Casa da Artista por tempo indeterminado. O que você imagina, né? Vai poder passar Casa da Artista, vai passar algum outro programa, né? Vai esticar a novela, vai puxar o Ratinho, vai pra ser. Não! Eles repetem a mesma estratégia do Rambo. Eles colocam a tela azul com uma frase por 30 minutos, que era o tempo do programa, né? Com seus anunciantes e tal, dizendo que o programa não foi transmitido por conta de uma liminar da Globo, da TV Globo, né? E que o SBT esperava que aquilo ali fosse solucionado rapidamente e que em 30 minutos você assistiria o programa do Ratinho, que era a atração. Ele falou em Ratinho, ó, quem apareceu. Que era o programa seguinte, né? Na grade de programação. E aí, bicho, isso aí é muito SBT, né? Aí acaba aquele slide, aí entra o Ratinho no programa inclusive dele, vai falar disso muito do revoltado. Ratinho. O Ratinho sendo o Ratinho, aquele bom Ratinho, né, dos anos 90, 2000, gritando, Globo manda, tira o presidente, põe o presidente, tira o programa, põe o programa. Isso é muito bom, isso é... Eu tô no pra quem gosta isso de se a Globo não me tirar. Isso se a Globo não me tirar. Aí é mó escárnio. Mas é aquilo, né, Vitor? De fato, a Globo tinha a razão, né? Que aquilo ali era o formato que eles tinham comprado. E o Silvio Santos quis ali ser o primeirão, né? E fazer o negócio antes. Que é uma baita de uma estratégia, né? Porque deu super certo, foi um sucesso. Foi uma audiência absurda. É a segunda maior audiência, registro até hoje, né? De segunda maior audiência da história do SBT. É a final da Casa dos Artistas. Só perde pra final da Copa do Brasil, né? De 95, de 95, eu acho. Inclusive, a Casa dos Artistas, ela justamente ameaçou aquele que nunca tinha sido sequer ameaçado, né? Que é o Fantástico. Sim. Então, assim... O SBT ganhou do Fantástico. Então. Alguns domingos, a final, né? Inclusive, né? Foi um desses domingos. Que ela derrotou. Globo, porque... Isso, o SBT ganhou do Fantástico praticamente da transmissão do Fantástico. O SBT ganhou do Fantástico durante as quase 3 horas do Fantástico. Né? Porque o Gugu já vinha ali, né, falando na final e tal. Então, foi ali uma grade feita para ganhar da Globo. E ganhou, de fato. Né? Mas assim, hoje isso foi muito década de 80, 90, meados ali dos anos 2000. Hoje em dia as emissoras elas são um pouquinho mais, tem uma alfinetada aqui, como por exemplo a final da Libertadores, que o SBT foi lá e deu uma cutucada ali na Globo, né? Que a Globo tentou fazer negócio com Big Brother e tal, não adiantou nada, afinal a audiência da final da Libertadores no SBT foi absoluta. E... Das duas, então, né? Porque assim... tem a de 2020, que na verdade acontece em janeiro de 2021, e a última que foi de fato em 2021, né? Das duas Libertadores, né? Em ambas a Globo se deu bem. O SBT, perdão, se deu bem. Mas assim, eu vou te dizer uma coisa. Tipo, agora o SBT tá voltando a pegar o segundo lugar, né? Record deu uma quebradinha, né? E de fato o SBT tá voltando a ocupar essa relação aí de segunda emissora, né, do telespectador. Mas assim, hoje a gente não tem mais o Silvio Santos na asepsia da preocupação, né? O Silvio Santos já tá mais velho, hoje ele já não se preocupa mais com isso, né, Vitor? Eu acho que já foi a época que o Silvio Santos era competitivo, né, por essa questão de audiência. Hoje eu acho que o SBT nem trabalha mais com essa vibe, essa coisa toda de emissora que tem torcida, de emissora mais feliz, é muito mais nessa vibe menos bélica e mais harmoniosa em relação a isso de audiência, né? Eu acho que a audiência já deixou de ser uma mega preocupação. É óbvio que é preocupação, né? Porque o que paga o pão de cada dia, né? No caso, é você ter o dinheiro das receitas, né? O dinheiro da publicidade, né? Essas questões todas que são diretamente atreladas com a audiência. Mas já não é mais aquilo, né? Hoje já não tem mais essa preocupação em ser a melhor emissora do Brasil. A Globo, ela é a melhor emissora do Brasil. Acho que dificilmente alguém vai tirar esse trono dela um dia. Se a gente quiser, a gente pode fazer até um spin-off, o Bizarrices do Domingo Legal, que eu acho que seria um spin-off. Não, isso aí... Pra lá de legal. Esse negócio da raia
de achar que era um alienígena, isso aí marcou época. Domingo Legal e Show do Milhão, né? Ah, Show do Milhão, então. É uma maravilha. E coisas assim que já virou até vinheta aqui do canal, né? Então. Mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo aí, já curtam, compartilhem, comentem. Se vocês viveram na década de 80, 90, se vocês viram essa rivalidade de perto aí, comentem aí. Não deixe de se inscrever no canal, que vai nos ajudar bastante. Dê uma olhada lá nos outros canais, o Carpa Mágica, o Futebol Ilimitado. É isso, até mais. Falou! Valeu!